Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o podcast é um episódio assim especial, porque eu tô com uma pessoa que é engraçado como a gente vai fazendo amizade desde que eu comecei esse projeto. E a Mari é uma seguidora aí que tá me acompanhando desde o começo, a gente vai criando um carinho especial. Hoje no nosso grupo de bate-papo, ela já é admin, responde a galera, tem bomba de insulina, já tem diabetes há muito tempo. Eu vou deixar ela se apresentar, mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. Ela já teve 11 cetoacidoses. Então ela tem muito conhecimento para passar pra gente. Então, presta atenção em tudo que ela for falar, porque hoje o bate-papo aqui é de quem tem diabetes de verdade. Mari, brigadão pela presença. Agradeço porque você veio lá de Sorocaba aqui para São Paulo, Tô dedicou o aqui. seu tempo e seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Oi, pessoal, Mari aqui. Sim, 11 cetoacidoses. E o incrível é que essas 11 cetoacidoses foi em um ano. Foi em um Caraca, ano. um ano. Em um Você ano. teve praticamente uma cetoacidose por mês. Foi, é exatamente isso. Foi uma Meu cetoacidose por Jesus. mês. E dessas 11, né, 9 eu fui para UTI. Nossa. 9 foi para UTI. E porque as outras foi uma coisa mais branda, né? Que daí não precisei ir para UTI, mas normalmente 9 eu ia para UTI. E os sintomas são aqueles, né? Glicemia acima de 500, DHI, que é acima de 600 no aparelho, já corre. E aquela coisa, uma das primeiras que eu tive, eu senti como se eu tivesse... Foi até engraçado que eu achava que eu estava apenas com azia. Uhum. Eu achei que era só uma azia. Mas foi uma azia exagerada. Eu tomava água, não importava o que eu tomasse, parecia que eu estava engolindo bola de fogo. Meu Deus. Parecia que eu estava engolindo pedra pegando fogo. Lava, sério. Sem exagerar, era isso. E ao ponto de eu chegar ao ponto de deitar e não conseguir levantar, de rolar de dor, de chorar de dor. Foi aí que minha mãe resolveu chamar, né, a ambulância e falou, não, você vai ter que ir para o hospital, não tem como. Isso foi na sua primeira cetoacidose? Foi na primeira cetoacidose, final do ano retrasado. Que era uma coisa nova para você. Assim como a primeira hipoglicemia. Exatamente. Porque assim, eu já tinha tido uma cetoacidose quando eu descobri o diabetes, quando eu tinha 10 anos, né? Mas também não tinha sido uma coisa tão severa assim. Entendi. Mas essa foi a primeira cetoacidose que eu senti de verdade, entendeu? E daí quando eu tive ela, eu realmente não sabia que eu estava em cetoacidose. Quando eu cheguei no hospital, eu fiquei desacordada na ambulância. Eu não estava desacordada até então, aí eu desmaiei, fiquei desacordada na ambulância. Caraca. Quando eu cheguei no hospital, aí que eles conseguiram me reanimar, aí eu acordei. Tem aquela coisa também, não conseguiam pegar acesso em mim, porque por causa de cetoacidose, o que acontece? As veias ressecam. Às vezes ressecam, e daí eles não conseguiam pegar veia em mim. E eu precisava de veia para poder tomar insulina em bomba. Caracas. E eu também... O que aconteceu? Eu comecei a vomitar. Vomitar. Então, acho que o que eu costumo dizer pro pessoal é que eles falam, mas como é que você sabe que você está com cetoacidose? Eu falo, gente, um dos primeiros sintomas além da sede excessiva, além de a visão ficar turva, pode dar muita dor de cabeça, mas um dos principais sintomas é do gastrointestinal. Ô Mari, vamos então, só pra gente poder criar uma cronologia aí, porque é muito tempo de diabetes. Muita coisa, hoje você tá com 29 e você tem diabetes desde os 10. Isso. Então a gente já deu esse spoiler pra galera que você viveu 11 cetoacidose. Sim. Então, ficando um pouquinho nesse assunto da cetoacidose, só pra galera, vamos lá, a Mari não é médica, mas ela tem bagagem pra entender o que é para falar sobre cetoacidose. Explica pra galera o que é uma cetoacidose. Eu já falei isso em outros conteúdos, mas eu acho que é importante frisar, ouvir isso da boca de uma pessoa que tem um diabetes. Bom, eu não sei falar os termos técnicos. Isso, mas vamos... Mas vamos lá, a cetoacidose é o descontrole do diabetes, um descontrole muito alto, onde todo o seu organismo fica comprometido por causa dos níveis elevados de açúcar
que causam basicamente uma acidez em todos os fluidos do corpo. Uhum. Então, o sangue fica ácido. Então, é onde você pode correr riscos de ter um AVC, você pode correr risco de perder a função renal, você pode ficar cego, onde surgem os famosos coisas que as pessoas dizem do diabetes. Ah, não, porque tem diabetes vai amputar, vai ficar cego, mas não é simplesmente isso, ter diabetes vai acontecer isso. É o descontrole que vai causar isso. E cetoacidoses causam isso. E pode levar à morte. O que a Mari quer dizer para vocês, galera, é o seguinte: o carro precisa de combustível para andar. É a falta de insulina. E a gente que é diabético, quando falta insulina, dá pane no sistema. Total. E a cetoacidose é o último estágio de quando essa falta tá, né? O carro geralmente ele avisa, você tá na reserva. Vai abastecer. Se não abastece, vai chegar uma hora que o carro... As hiperglicemias são o aviso de reserva. O aviso de reserva, quando justamente. Acabou total, entra em cetoacidose. É isso aí, perfeito. É isso aí. Perfeito. Ô Mari, e me fala uma coisa. A gente veio batendo um papo no carro e você me contou sobre a sua descoberta do diabetes, né? E eu acho que você falou algumas coisas ali que eu achei muito interessante, que é a questão da negligência médica que já teve naquele primeiro momento. Conta pra galera aí como que foi sua descoberta do diabetes, até porque a gente fala, 10 anos atrás não é tanto tempo. Mas pro diabetes é muita coisa. Sim. Porque o que a gente evoluiu de lá pra cá, né? Sim. Porque eu penso assim, eu descobri com 16, já foi difícil. Você descobriu com 10 anos. Eu acho que quanto mais novo, mais complicado é, Sim. na minha opinião. Conta aí pra galera como que foi essa descoberta aí. Foi assim, bem intenso, porque minha mãe, né, desconfiou, né, porque eu tenho tias que são diabéticas tipo 1, minha mãe desconfiou e tal, aí ela me levou em jejum pra UBS, né, pro posto de saúde, e lá ela pediu pro médico uma ponta de dedo, né, coisa simples, uma ponta de dedo. Uma lancetinha, pô. Uma lancetinha, furou o dedo, põe lá e tá tudo certo. Pediu, e o médico chamou ela de louca. Falou que ela era hipocondríaca, que eu era uma criança saudável, que não sei o quê. Tipo aquela conversa assim, não, ela é muito nova para ter diabetes. Exatamente. Isso vindo de um médico, né? Isso. Daí, o que aconteceu? Aí ela brigou com o médico e falou, se você não pedir, eu vou lá e peço, mas se der positivo, você vai sofrer as consequências. Vai ter processo por negligência médica. Aí ele viu que não estava lidando com gente besta, né? Gente informada. Daí ele pediu tudo. Quando apareceu, eu em jejum há mais de 3 horas. Quando ele deu lá na pontinha de dedo, 553. Só 553. Só não deu HI porque não chegou nos 600. Meu Deus. Daí, mas o médico ficou desesperado. Isso foi há quase 20 anos atrás. O médico ficou desesperado. Meu Deus do céu, que essa menina tem diabetes, que não sei o quê, que não sei o quê. Só que o diabetes tipo 1 era ainda uma coisa nova, relativamente nova. Os médicos não tinham tanto conhecimento. E aí eu fui ver, porque assim, o pessoal entender, o diabetes tipo 1 é a completa falta de insulina. O pâncreas não funciona, não produz nada de insulina. Então, isso tem contexto, Deus está explicando isso por quê? Eu fui tratado com medicação. Quando você descobriu o diabetes tipo 1, te passaram um medicamento. Medicação, que é a medicação que seria a metformina. Ela serve para diminuir a nossa resistência à insulina que o pâncreas produz. Só que o diabetes tipo 1... Você não tinha insulina, Eu não tinha insulina, entendeu? Então, eu fui tratada com um tratamento de diabetes tipo 2. Só que daí, pelo menos, o que fizeram foi correr para conseguir uma endocrinologista pediátrica, para mim, na policlínica, né, de Sorocaba. Passei com a médica, mas eu fiquei 1 semana, acho que alguma coisa assim, tomando a metformina. Aí veio a sua primeira cetoacidose, Foi então. aí que veio a primeira cetoacidose, que daí eu passei com a médica, e daí ela fez a ponta de dedo em mim e lá deu HI.
E daí ela, na verdade, eu não lembro se na época já existia essa coisa do HI, ou se realmente dava os 600. Eu não lembro, acho que na época dava os 600 no Já, eu aparelho. acho que já naqueles aparelhos antigos que devia ser o Accu-Check, que era o melhorzinho, né? Eu acho que dava Já tinha o o HI. 600. Já tinha o HI? Eu acho que já. O meu, graças a Deus, nunca deu. Então, Mas eu é que acredito que já devia ter. deu mais de 600. Daí, aí ela me mandou para internação, tudo. Daí foi onde eu fiquei uma semana internada para regredir essa primeira cetoacidose, o que é muito comum quando a gente descobre o diabetes, a gente já estar em cetoacidose. É muito comum isso acontecer. E aprender, né, a aplicação. 20 anos atrás era na seringa. NPH irregular. Você acredita que eu sempre tomava insulina na seringa? Sério? Cara, minha esposa tá aqui, ela não deixa eu mentir. Porque assim, quando eu descobri o diabetes, então eu pegava pelo SUS também, né? Então, já eles mandavam a seringa e eu comprava o refil da insulina, que foi aquela conversa que a gente teve, né? Graças a Deus, quando eu descobri o diabetes, meu pai falou, não, eu consigo comprar a insulina para ele, né? Um pouquinho melhor, tal. Porque na cabeça do meu pai, onde que a médica pegou meu pai e minha mãe, né? Ela falou assim, ó, a doutora Carolina, que foi um anjo assim na minha vida também. Ela falou, se ele tomar a Lantus, ele vai diminuir já no dia pelo menos umas 2 picadas. Pelo menos. E se ele tomar, na época eu acho que foi a Humalog ou a Novo Rápido, eu não lembro de cabeça qual que era a insulina rápida que eu tomava. Ela falou, ele também vai diminuir a picada. Então, pro meu pai e pra minha mãe, naquela época, quando eles ficaram sabendo que ia ter que tomar insulina, eles falaram, não, então vamos diminuir a quantidade de picada para eles. Foi onde pegou na veia deles, né? Então, aí ela me deu encaminhamento pro SUS, e no SUS eu já pegava a seringa, aí eu só vinha... Sim. Então, eu sempre fui um diabético da seringuinha, tanto é que meu carro é cheio de seringa até hoje. Eu fui começar a usar caneta com 13 anos, que foi quando os meus pais fizeram o plano de saúde, né? E daí eu comecei a passar com uma outra endocrinologista, que é o anjo da minha vida até hoje, doutora Suziane Angelita. Ela é maravilhosa, cuida de mim desde os meus 13 anos. Como que ela chama? Suziane Angelita. Suziane, valeu, hein? Valeu, salvou a Mari. Suzy. Valeu, Suzy, te amo. E ela, daí foi quando eu comecei a usar as canetas, que foi onde ela falou, não, você vai sair da NPH e da regular. E ela falou, porque se você chegar aos 30, você vai chegar com bastante sequelas, com bastante complicações severas. E aí ela me passou a Lantus e a Apidra. Fiquei com a Lantus e a Apidra até conseguir a bomba, né? Que eu coloquei a bomba em setembro do ano passado, né? Caraca, então você ficou praticamente sua vida toda com Lantus e Apidra. Exatamente. Que são tops, né? São tops. Elas conseguiram se manter minha glicemia até eu começar a ter as cetoacidoses, né? Que daí não... Mas, Mari, então vamos lá. Você tinha um bom controle de lá até essa segunda cetoacidose. O que descarrilhou o trem aí para você começar a ter essa cetoacidose? Olha... Da segunda até a 11ª ainda é uma incógnita, sabia? Porque, assim, eu sempre fui muito regrada no meu tratamento, sempre fui muito responsável com o meu tratamento, eu tomava tudo certinho e tal. E a gente não sabe se foi um fator físico, emocional, porque eu estava passando por algumas coisas na época, e a gente não sabe dizer. A gente só sabe que, de fato, eu comecei a ter uma resistência insulínica muito alta. E daí eu comecei, além da insulina, eu tomava metformina, tomava os 2, e ainda assim eu continuava em cetoacidose. Aí eu cheguei para minha endócrina e falei, Suzy, você acha que eu posso conseguir a bomba? Ela falou, claro, Mari. Ela falou, semana que vem buscar a papelada. Ô Mari, mas vamos fazer aqui, você falou uma coisa interessante, ó, para as pessoas entenderem. Cara, você era uma diabética tipo 1, quer dizer, é uma diabética tipo 1, que precisou tomar remédio. Olha que curioso. Então, isso daí, o que eu quero falar pra galera? Gente, que às vezes, cada caso é um caso, né? Do mesmo jeito que às vezes o diabético tipo 2, ele tem que entrar com insulina, porque às vezes, vamos supor, o cara toma glifage há anos, o fígado do cara... Vamos supor, o cara toma 4 glifage de 500 miligramas por dia. É remédio pra caramba. Aí, o que acontece? O fígado do cara começa a estourar.
Aí o cara entra na insulina, ou porque realmente, é chato falar isso, mas a probabilidade com o passar dos anos, depende, vamos supor, a pessoa ficou diabético tipo 2 com 42 anos, 45 anos. Às vezes, quando chegar nos 70, ela vai ter que entrar com insulina, porque o pâncreas vem muito. falecendo, né? Só que no seu caso foi ao contrário. Foi. Né? Então, para as pessoas entenderem, porque eu já vi gente, Mari, lá no meu Instagram, que compra metformina no mercado paralelo. O cara nem sabe o tipo da diabetes que tem. Então, é importante a gente falar isso para as pessoas entenderem a seriedade da coisa, né? Tipo, pô, eu sou diabético tipo 1, tomava insulina e precisei associar num remédio. Olha que parada louca. Para aumentar, para potencializar o efeito da insulina. É importante as pessoas... Foi legal você ter falado isso para as pessoas se antenarem a essa questão, entendeu? E tem uma coisa que eu acho interessante eu comentar. Tem o Forxiga e tem o Glifage. Uhum. Forxiga não é indicado para diabéticos tipo 1. Ok, o Forxiga, desculpa, eu não... Galera, eu sou humilde em falar, cara. O diabetes... Ele é uma medicação similar ao Glifage, porém, ele libera o açúcar pela urina. E justamente por causa disso, ele não é indicado para os diabéticos tipo 1, porque ele aumenta o risco de infecção urinária. Ele aumenta o risco de infecções urinárias. Infecção urinária para o diabético tipo 1 é terrível. É terrível porque a glicemia sobe lá em cima, descompensa tudo, entendeu? Inclusive, em uma das minhas internações, um dos médicos, ele mandou eu tomar o Forxiga. Só que a minha médica já tinha me alertado antes. Entendi o ponto que você está falando. Da falta, às vezes, ali de um conhecimento. Se eu te falar uma vez que eu fui numa médica, minha esposa tá aqui, não deixa eu mentir. Ela me passou... Qual que é aquele prednisona, né? Cara... Líquido. Você pensa num cara que ficou com a glicemia ruim dias. Aquilo é xarope de... Sério? Eu tava com uma crise de rinite, então eu entendi o ponto que você falou. Porque às vezes, infelizmente, do mesmo jeito como esse médico, na primeira vez, quando você descobriu o diabetes, ele negligenciou... Ali você já poderia ter evitado sua primeira cetoacidose. Com certeza. Só que é o que a gente estava trocando ideia no carro. Por isso que as pessoas têm que entender, eu sou cristão, eu sempre falo para as pessoas, se tem um versículo na Bíblia que me pega, é que conhecereis a verdade vos libertará. E isso não é só é para qualquer coisa na vida. Porque a partir do momento em que você tem conhecimento de causa sobre o que você tem, e você entende, você começa porque nem sempre o médico está certo. E, infelizmente, hoje a gente vive uma realidade que isso se estende à medicina também, que tem profissional ruim em qualquer área. Então, olha só, entrou uma menina de 10 anos no consultório do cara, onde a mãe duvidou poderia estar com diabetes. Suspeitou, né? E mãe é mãe. A mãe convive com você todos os dias, a minha mãe foi a mesma coisa. E o médico negligenciou. Ele não queria nem fazer uma ponta de dedo em você. E quando essa ponta de dedo mostrou lá a glicemia, ele não tinha o preparo e te passou remédio. E se você tivesse tido uma primeira complicação daquela cetoacidose? Para esse médico não teria feito diferença nenhuma. Então, sabe, é o que eu falo para as pessoas. Gente, vocês têm que começar a entender o que vocês têm, porque às vezes as pessoas, infelizmente, Mari, não têm acesso a médicos bons que nem você tem, ou a médicos bons como eu tenho. E isso não é porque às vezes é convênio ou isso ou aquilo, porque sim, tem médicos ruins também no convênio. Sim. Porque já aconteceu comigo. Eu contei isso até ontem para um amigo nutricionista, cara. Eu, quando eu tinha 19 anos, eu estava numa correria muito grande na minha vida, pô, estudava, acordava cedo, etc. E eu fazia faculdade, então eu chegava à noite na faculdade, tinha uma baguete lá que vendia de calabresa, né? Pãozão francês, 30 centímetros, o cara cortava no meio. 60 gramas de carboidrato aí. Eu nem sabia fazer contagem de carboidrato, tinha 3 anos que eu tinha diabetes, tava aprendendo ainda, se hoje eu tô aprendendo lá atrás, então nem se fala. E aí, minha diabetes começou a descompensar. Aí um dia eu cheguei no consultório dele assim, ó. Morto, sabe? Aquele semblante caído. Apático, totalmente apático. Ele falou assim, cara, não é porque você tem diabetes que você vai ficar com esse aspecto de morto. Você tem 20 anos, você quer ficar broxa? Desse jeito. Cara, eu não conhecia a doença ainda.
Então, assim, é o que eu falo, pô, existem profissionais ruins em qualquer área. Seja, às vezes, pago ou não. Às vezes você pode pagar Sim. uma consulta de R$ 600 e o médico é uma porcaria. E sabe, esse médico, ele me atendeu em 2 internações. Esse um que passou forxiga pra mim. E daí eu não aceitei tomar. Eu não tomei, Porque você já conhecia. porque eu já conhecia. Eu não tomei. Só que daí na segunda, isso na primeira. Na segunda, ele colocou pra mim tomar na internação. O mesmo médico. Ele colocou pra mim tomar na internação. Claro que eu tinha o direito de negar, né? Só que daí eu falei, só que assim, eu tava num ponto tão desesperada por causa das glicemias altas que eu aceitei. Tomei um. Uhum. Pior erro da minha vida. O que aconteceu? Um comprimido me deu uma infecção urinária. E aí? Aí eles tiveram que resolver a infecção urinária na internação com um antibiótico venoso para poder não dar outra cetoacidose na internação. Ou seja, você entrou por causa da cetoacidose, tomou uma medicação errada e você ia ter dobradinha de cetoacidose. A gente fala brincando, cara, pra descontrair, porque se você for parar aqui, você chora, né? Sim. Então, e daí depois disso, aí numa terceira internação dessas 11, eu fui olhar, eu já tinha até decorado o nome do médico. Quando eu olhei lá, o médico responsável. Você falou, já sei desse É médico. o próprio. Aí eu chamei lá a hospitalidade e falei, eu quero trocar de médico. Quero trocar de médico, porque esse médico, infelizmente, eu não tenho mais confiança. Aí eles aceitaram tudo, eles perguntaram se tinha algum médico que eu gostaria, se eu tinha algum médico que eu gostaria e tal. E tinha um de uma internação de cetoacidose que cuidou de mim enquanto eu estava na UTI. Maravilhoso, maravilhoso. Dr. Ricardo Cairo. Obrigado, Dr. Ricardo. A gente guarda até os nomes, né? Dr. Ricardo Cairo. Aí eu pedi pra trocar por ele, só que isso era à noite. E ele já tinha me dado o WhatsApp dele. E eu liguei pra ele, falei, doutor, o senhor aceita, tal? Ele falou, claro, claro. Daí ele começou a cuidar de mim. Então, é assim, é outra coisa. A gente precisa saber dos nossos direitos também. Porque se eu não soubesse que eu tinha o direito de trocar um médico, eu ia ficar naquela ansiedade. E daí a ansiedade faz o quê com a glicemia? Sobe lá em cima. Né? Então, é isso. A gente precisa ter informação. Precisa ter informação. Eu tenho uma advogada, minha advogada fala assim pra mim, que ela tem Instagram, tudo. Ela passa informações pra gente sobre as questões específicas. Ela fala que o conhecimento liberta. É isso. É isso, conhecimento liberta, pô. Em qualquer área da vida. É isso, o conhecimento liberta a gente, porque a gente começa a ficar até mais tranquilo em saber dos nossos direitos, né? Sim. Mas daí eu consegui a bomba e nunca mais internei. Na verdade, eu nunca mais fui nem para o hospital por causa de diabetes. Não, a bomba é... o que aconteceu comigo na bomba, eu sempre tive minha glicemia bem controlada. Quando eu descobri o diabetes, a minha tinha dado em jejum de 8 horas 650. E aí a médica ligou, eu fiz o exame de manhã, como a clínica geral na época lá já tinha colocado que era uma dúvida de diabetes, então quando eu fui no Lavoisier, eu fiz o exame tipo 9 da manhã, meio-dia já ligaram em casa. Já colocaram tudo, anteciparam tudo, né? E aí beleza, aí eu voltei na clínica geral no mesmo dia, e ela já me encaminhou para uma endócrino, que eu já fui no mesmo dia à noite. Tipo, foi tudo assim, ó. Minha vida mudou em questão de 24 horas, assim, mudou da noite pro dia. É assim, a gente começa a correr de uma forma. Ela falou assim, olha, o correto seria eu te internar, justamente por conta disso. Ela falou, eu vou te dar uma chance. Falou pra minha mãe e pro meu pai, vou te dar uma chance. Vocês têm 7 dias para começar a baixar essa glicemia dele. E tome-lhe insulina. Dieta, meu. Aquele pão amarelinho, sem açúcar, ruim. Ou pãozinho ruim com força, Deus que me perdoe. Eu não suporto ver aquele pão na minha vida, mas eu não consigo mais comer ele. De tanto que eu comi aquele pão amarelinho Puma. Sem açúcar, nossa, ruim demais. Aí, ela me deu esse tempo, pô. Então, cara... Eu falo para as pessoas, que nem na semana passada a gente conversou com uma menina, já tinha diabetes há 13 anos. Ela não sabe o que é insulina, ela não sabe o que é um pâncreas, ela não sabe nada. Ela só vai no médico do SUS,
que falou para ela, toma X de NPH e toma X de regular. Aí o que acontece? A menina, esse vídeo vai sair no canal ainda. A menina tem cetoacidose de 20 de madrugada. Convulsiona. Aí eu falei pra ela, pô... Hipoglicemia. Hipoglicemia. Aí a falta do conhecimento coloca um líquido na boca da menina. E se a menina engasga? Convulsionando. Entende? Então, às vezes eu falo para as pessoas, pô, pequenas coisas fazem total diferença. Porque a partir do momento em que você entende como funcionam as coisas, você vai falar assim, que nem às vezes eu falo para as pessoas, pô, vou comer uma pizza. Eu não sigo o que está no glic. Porque se eu sigo o que está no glic, eu vou ter uma hipoglicemia de arrebentar tudo. Então, quando eu como uma pizza, eu já encontrei o meu fator de carboidrato para aquilo. Uhum. Entendeu a pegada? Então, tipo assim, mas isso, quando você entende, o carboidrato no organismo faz isso. A X quantidade de carboidrato é aquilo. Entende? Sim. Então, o que eu falo, pô, galera, tem que se informar. Tem que ouvir pessoas que passam pelas mesmas coisas que vocês, que a gente, no final das contas, passa a mesma situação. Aí, só voltando, então, o que aconteceu? Na bomba de insulina, antes de eu entrar com ela, eu cheguei numa situação que nunca tinha acontecido, uma glicada de 9,2. Eu sempre fui muito rigoroso. E mesmo assim, chega uma hora que, pela vida que você leva, pela correria, porque você não tem só o diabetes para você cuidar. Você tem, cara, você tem sua casa, você tem sua família, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas correrias, né? Então, eu comecei a perder a mão do diabetes. E o diabetes, cara, um homem normal na vida, se ele é casado, a prioridade dele é a família e trabalho, geralmente. Quando você tem diabetes, é diabetes. O diabetes é o topo da lista. Sim. Porque se o diabetes não andar bem, daqui para baixo, tudo resto não desanda. Vai zoar. E aí eu já comecei a ter indícios de pequenas complicações caso eu não começasse a cuidar. Então lá no meu exame já tinha dado uma alteraçãozinha de rim. E eu sempre fui assim, cara, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de fazer as minhas coisas. Eu gosto de ter liberdade. Eu acho que tem duas coisas na vida que não tem preço. O tempo e a liberdade. E o que eu mais gosto na minha vida é a liberdade. Tô estressado, vou dar uma volta. Eu tenho minhas duas perninhas para dar uma volta. Então, quando eu penso numa complicação dessa, o medo é bom às vezes. Eu tenho medo. E a médica falou, pô, eu acho que para você a bomba de insulina seria ideal. Glicada de 9? Glicada de 9? De 9,2. 12. Entendeu? Depois das 11 cetoacidoses, 12. Em 3 meses de bomba, caiu para 7. Foi igual a minha, 7,2. Aí depois eu fui para 6,8. É importante também falar para as pessoas o seguinte, a bomba também por si só não faz milagre. Não. Aí eu voltei para casa do 7,3, tá 7 ponto quanto, amor? Você lembra? 7,4, com bomba. Mas aí foi o que eu falei pra Ju, eu falei, amor, se eu não tivesse a bomba, tinha piorado. Tinha sido pior. Então, cara, falar que eu gosto de ficar com esse troço pendurado é bonito? Não é bonito. Mas, cara... Eu não gosto quando falam mal da minha bomba, sabia? Mas, meu... É a vida da gente. É a vida. É a vida da gente. É a vida, pô. Eu preciso disso. Então, tipo, entre pesar na balança, daqui 10 anos eu não poder brincar com meu filho quando eu tiver, ou andar com esse fiozinho pendurado, Aqui, ó. eu prefiro andar com um fiozinho pendurado. E a gente usa a mesma, tá, galera? É, ó. A minha aqui, ó. Não entendi. Deixa aqui na mesa pra galera ver. E é isso, Mari. Pô, a bomba realmente... E a gente tá na livezinha aqui, tem uma galerinha acompanhando, hein, Mari? Eu vou deixar na Mari aí, tá, galera? Que ela é a convidada especial, então... imagina. A Mari tá aí, ó, passando pra vocês. Depois ele grava, deixa gravado. Depois vai pro YouTube lá também. Mas é isso, Mari. Eu acho que, pô, que nem ontem eu postei um vídeo lá, que as pessoas sempre perguntam, a bomba de insulina é pra criança? Sim. Cara, é muito pra criança. Sabe o que é minha... Porque assim, eu fiz o teste com... Você lembra aquela primeira bomba lá, cinza, assim? Aquela da Kuchek? Não, da Medtronic. 640? Ou não, antes dela. Eu não lembro dela. Tinha uma antes dela, muito antes dela. Foi aqui, ó, acho que uns 10 anos atrás eu fiz o teste com ela. Nossa. Que na época dava pra fazer o teste gratuito por 30 dias.
Eu fiz o teste com ela e já amei naquela. E ela era cheia de problema, vivia entupindo as coisas. Ela era cheia de problema. Tanto é que depois veio essa, a 640 e depois essa A 780. Daí eu fiz o teste com ela, tudo, já amei e tal. Só que na época tava um problema assim de fornecimento de insumos, né? Que ainda hoje até que às Até vezes a gente ainda passa uns pouco, perrengues. né? Começo do ano a gente passou, né? Um pouquinho. Mas era muito mais pesado isso, porque era uma coisa muito nova. Então daí eu fui deixando, entendeu? Daí foi onde eu resolvi pegar ano passado, né? Depois da cetoacidose, comecei a ter muita cetoacidose, daí eu fui atrás, né? Ô Mari, rapidinho, vamos então, vamos explicar pra galera bem esse processo da sua bomba de insulina, porque a Mari, gente, eu tenho pelo convênio, então a gente tem e a Mari eu sou a quem fornece Pelo SUS. Pelo SUS. Então às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho convênio. Pera lá, tem um SUS. Tem o SUS. Então hoje vocês vão começar a entender na visão do diabético como que é esse processo. Então detalha bem pra galera como que foi, que deu certo, às vezes recusa, por que recusa, se você passou por isso. Então, o que acontece? Eu tinha a opção de entrar pelo convênio, porque eu tenho convênio. Só que sabe o que eu pensei? Se eu perco o plano, eles param de me fornecer. Aí, aí se você mudasse de convênio é um novo processo. Um novo processo, exatamente. Aí eu falei, não, eu vou entrar pelo SUS. Porque eu já recebia pelo SUS as canetas de insulina, a Lantus e a Apidra. Você já tinha conseguido isso pelo SUS? Já pelo SUS. Então eu falei, não, eu vou entrar com o processo de medicamentos. A entrada do processo foi uma coisa assim muito tranquila. A minha endócrina fez toda a papelada, ela fez o laudo, né? Me conhece desde os 13 anos. O segredo é o laudo. Ela fez o laudo, sério, um laudo enorme, perfeito, falando das complicações, falando tudo. Falando que eu tinha risco de complicações bem mais sérias, entendeu? O que não era mentira. O que não era mentira, riscos severos e irreversíveis. E ela colocou tudo lá no laudo, colocou a receita, né, da bomba, dos insumos, tudo que precisa e tal, colocou lá. E dei a entrada. E aí ela solicitou urgência também. Daí eu dei a entrada e tal, tem que ser com um advogado, não tem outra opção. Tem que ser com Pela advogado. defensoria é mais difícil, então, né? Pela defensoria é possível, porque eu consegui as insulinas pela defensoria. É possível, mas pode ser que demore um pouco mais. Mas é possível também, entendeu? Então, é só a pessoa querer é só atrás. querer, é só querer ir atrás, porque é possível sim. Uhum. Aí eu dei a entrada e tal, só que quando eu dei a entrada foi em dezembro, na minha terceira cetoacidose, acho. Em dezembro do ano retrasado. Uhum. Aí eu dei a entrada e daí a minha advogada falou, pode ser que demore porque eles estão entrando em recesso. Na primeira semana de janeiro eu recebi a resposta. Caraca. O juiz deferiu para mim, deu positivo para mim. Já na primeira? Primeira semana, logo de cara, sim. Olha que legal você falar isso, porque eu entrando pelo convênio, a minha primeira não foi aceita. Foi de cara. A única coisa que o juiz pediu para mim foi a confirmação da necessidade da urgência. No meu pediram, a médica já tinha mandado, mas eles pediram para eles queriam provas técnicas da Anvisa, que realmente, tipo assim, que a Anvisa já tinha testado esse tipo de tratamento e tal. Aí a minha médica foi e mandou esse laudo da Anvisa. Tipo, todas as licenças da Anvisa e tal, não sei o que, ela mandou pro juiz. Aí depois disso, teve mais alguma coisinha que eles pediram. Sempre eles querem... Aí na segunda vez... Mas o que facilitou também é que a minha advogada, ela se adiantou, ela falou, Mari, já me manda comprovante de insuficiência de renda. Você não consegue pagar esse tratamento. Uhum. No caso é carteira de trabalho sem registro, ou extrato bancário, coisa que comprove que você não tem lá os 50 mil, né, pra poder bancar uma bomba dessa. Pô, 50 mil tá sendo modesta, pô. Vamos fazer as contas aqui rapidinho, ó. 20 mil pra começar a brincadeira. 6 mil no mês, já dá o quê? 72 mil no ano, é isso? 72 mil no ano só de mensal de insumo. Já tem um carrinho aí, hein? Mais a entrada de 20. Então, né? Você só precisa de uma comprovação que você não consegue pagar isso daí. Se você ficar com a bomba 10 anos, são 720 mil reais. É uma casa. Compra uma casa, uma mansão, né? Você compra uma mansão.
Então, daí, beleza. Aí ela já se adiantou e já falou, me manda tudo isso aí. Mandei tudo pra ela e tal. E aí aí foi onde o juiz deferiu tudo, só que, não, minto, na primeira semana ele pediu só a comprovação da necessidade de urgência, né, de fornecimento. Daí a minha endócrina fez a carta lá, tudo, eu mandei também o meu prontuário os resumos de internações de cetoacidose. Eu mandei isso também para poder comprovar a urgência. E beleza. Aí ele definiu e falou, não, 30 dias tem que estar fornecendo. Aí a gente fica feliz da vida, né? Poxa, em 30 dias eu vou ter. Nada. Sim, em 30 dias. Quantos meses? 9 meses. Caraca, velho. E eu tendo cetoacidose, uma atrás da outra. Uma pergunta, mas aí como você entrou contra... Então, isso que eu acho que é o X da questão, que é onde pega talvez nessa parte. Porque no meu, o advogado colocou uma multa por dia. Foi colocado. Foi colocado também. Foi colocado uma multa diária, entendeu? Só que o que aconteceu? Olha só, onde que pegou? E eu fui descobrir isso só no 9º mês. Olha o que pegou. O Estado recorreu, porque eu entrei no SUS. Entrando no SUS é Estado e Prefeitura. Tá. O Estado recorreu. E quando chegou em agosto, final de agosto do ano passado, eu tive minha 11ª cetoacidose, e daí eu resolvi pegar o meu prontuário de todo o período de internação. Dei para minha advogada e ela levou o PDF direto para o juiz da primeira instância. Quando ela entregou para ele, ele ficou chocado. Ele falou, mas por que ela não recebeu ainda, se eu já dei para ela? Aí a minha advogada falou, porque ela não forneceram ainda. Nenhum dos dois do SUS forneceu. Aí ele foi ver, o juiz da segunda instância, quando o Estado recorreu, solicitou uma perícia médica. Uma perícia da qual eu nem sabia que existia. E nem sua advogada. E nem minha advogada. A gente não sabia que existia essa solicitação. E sua advogada você estava pagando. É importante as pessoas também saberem disso, né? Ou seja, a informação, nem sua advogada teve acesso. Não. E daí foi o juiz que descobriu isso, né? Digamos assim. E daí E é uma perícia que eu não tinha sido informada que seria a necessidade, mas o porquê da perícia é que choca. O juiz queria saber se eu realmente tinha a necessidade, mesmo depois de mandar todos os resumos de alta de UTI, se eu realmente tinha essa necessidade e se não poderia ser uma mais barata. Como se tivesse opção. Exatamente. Detalhe. O juiz da primeira instância que pegou isso e descobriu tudo isso, ele ficou louco da vida. Ele falou, como assim? Isso tudo aconteceu numa sexta-feira. Ela levou tudo na sexta-feira. Aí, na segunda, o juiz entrou em contato com a minha advogada e falou assim, amanhã eu tô colocando a minha decisão. Na terça-feira, dia 28 de agosto. Apareceu de manhã lá no processo. Se Estado e Prefeitura não me fornecessem em 5 dias corridos, resumindo, ele ia sair prendendo todos os setores necessários. E execução penal. Para todos os setores. Ia prender todos os secretários, todo mundo. Engraçado que depois disso, 2 horas depois que apareceu no processo, a farmácia de alto custo liga pro meu pai e fala, estamos ligando para informar que a bomba e os insumos da sua filha estão disponíveis. Em 2 horas. 2 horas depois que apareceu no processo essa execução penal. Sabe o que é o punk do negócio? Que é onde muita gente desiste. É nessa dor de cabeça. Sim. Mas o que as pessoas têm que colocar na cabeça é o seguinte, que vale a pena. Sim. A luta vale. A luta vale. Gente, é chato? É. Não é, tipo... O que mata hoje no nosso SUS é essa burocracia, cara. Que os caras colocam uma burocracia, porque na real, eles não querem ter essa despesa. Foi aquele papo que a gente teve no carro que infelizmente não dá pra gente, abrir, porque nem todo mundo vai pensar desse jeito. Mas, infelizmente, foi que a gente... Mas só que, vamos lá, a gente falou até disso. Profissional ruim existe em todos os lugares. O segundo juiz lá, ele não queria saber se você tinha um problema ou não. Sabe por quê?
Porque não era uma filha dele, não era um parente dele. Eu duvido que se fosse uma filha dele, se ele não tinha aprovado a parada. Sim, eu dei muita sorte com o primeiro juiz. Entendeu? Então, gente, sempre aparecem uns anjos no meio do caminho, né? Sempre, cara. Sempre, tem aqueles né? que realmente... Porque assim, eu entendo o que aconteceu. O que caiu no primeiro juiz era porque era já um processo que provavelmente ele já estava acostumado a receber. Ele já estava adaptado, já estava habituado com essa coisa do processo de bomba de insulina. Provavelmente foi isso que aconteceu, entendeu? Então, e provavelmente o segundo juiz ainda não tinha todo esse conhecimento, entendeu? Tanto é que ele pediu uma solicitação de perícia médica para ver se havia realmente a necessidade. Provavelmente o primeiro juiz já sabia que sim. Mas, ó, Mário, eu até penso assim, beleza, pedir a perícia, mas não me informar? Faz a perícia acontecer, né? Exatamente, não me informou da perícia. O cara pedir a perícia, beleza, meu amigão, vem aí. Bora. Só você vir. Não tenho aqui. medo nenhum, venha que você vai ver aqui a situação. Passa um dia comigo aí que você vai ver como que é o negócio. Ainda era capaz dele, da data da perícia tá marcada, eu tá internada, né? Aí ele ia te visitar lá no hospital. É. Entendeu? Então, cara, o negócio é meio doido. E não é fácil. E tipo assim, pô, e no convênio, se eu fosse hoje recorrer, o convênio teria que me pagar uma multa de 50 mil reais. A minha multa tava bem mais alta. Eu não quero isso. É que eu falo, eu não quero tirar vantagem de vocês, não. Sim. Eu só quero meu direito. Exatamente, só quero meu remédio. Acabou. Eu quero minha medicação. Acabou. Eu falo pras pessoas assim, sabe? Tipo, se você, principalmente pra criança, cara, eu fico pensando se eu com 16 anos já tivesse esse negócio. Meu Deus do céu. Entende? A tranquilidade do que a gente chama das mães pâncreas, né? É. A tranquilidade que as mães têm. Que nem, ó, hoje foi o que a gente falou, até comecei. Ó, a minha glicemia aqui, ó, tá 158. Eu não, ó o tanto de correção que teve aqui, ó. Eu não mandei carbo hoje. A minha tá 121. E eu não mandei propositalmente. Pra poder mostrar pras pessoas o que acontece com a bomba, pô. Eu falo pro pessoal que com a bomba a gente consegue manipular. A gente consegue manipular a nossa glicemia. Eu brinco dessa forma. Por quê? Porque às vezes eu falo, não, eu vou ter que sair de casa, vou ficar muito tempo fora de casa. Põe um alvo temporário, mas às vezes eu prefiro sair de casa com uma glicemia de 200, coisas do tipo. Por quê? Porque eu sei que ela vai baixar. Entendeu? A gente não consegue ficar, é hipocrisia falar, não, vou ficar 100%, que nem às vezes eu brinco com a galera, eu falo, ó, chegou no 100%. É raro, hein? Mas eu sempre enfatizo, ó, e isso é difícil de acontecer. Então, difícil. Quando acontece, a gente tem que agradecer. Exatamente. Quando chega no 99, a gente já fica, né? Mas é muito difícil você, às vezes, que nem qual que é o alvo que a sua bomba fica, o mínimo e o máximo, que sua médica colocou? 80 e 180. É igual a minha. A minha é de 70 a 180. Isso. Bater uns 200 ali, pra gente, às vezes, é meio que comum. Infelizmente. Beleza? Mas não é uma coisa astronômica. Vai acontecer. Exatamente. Entendeu? Vai acontecer. Mas eu também tenho esse pensamento, o mesmo que o seu. Então, e daí tá a bomba, né? Que tem o alvo temporário. Tem um alvo temporário. A gente põe o alvo temporário e a gente consegue ter essa tranquilidade, porque daí o alvo fica lá em 150. Pra poder não corrigir tanto, né? E aí a gente conseguir ter essa tranquilidade de poder ficar um certo tempo sem comer, poder andar. Você tem uma ideia como é que é a questão de hipoglicemia? Eu tenho hipo fazendo faxina. Mas pergunta pra minha esposa. Às vezes eu brinco com o meu cachorro. 15 minutinhos. Pergunta pra ela o que acontece. Quase desmaia, né? Baixa, velho. Eu tenho hipoglicemia fazendo... Eu falo pro pessoal... Quando eu falo pro pessoal, eu tô fazendo faxina, gente. Aí eles já falam... Gente que tem diabetes não pode fazer serviço de casa. Não pode. Não pode. A gente tem que pagar os outros fazer, porque não dá. Não dá, gente. A gente fica tendo hipoglicemia, vai desmaiar. A gente é diferenciado. A gente vai desmaiar, gente. Ô, Mari, teve uma época muito, muito complexa, tipo, bem difícil na minha vida, que eu trabalhei na rua. Eu e um camarada, a gente se aventurou naqueles caminhãozinhos HR. Eu vou falar pra você. Certas profissões é difícil pra quem tem diabetes. Algumas chegam a a ser gente brinca, né? assim, mas... Algumas chegam a ser impossíveis. Um pedreiro. Sol de 30 graus. Como que esse cara vai pra uma obra com 5 de insulina ativa? O que vai acontecer com esse cara? Vai desmaiar no meio da laje lá em cima e picar pro chão. A gente brinca
Mas, cara, por isso que você até falou aí das mães pâncreas, etc e tal, mas é por isso que tem tantas leis aí já tentando correr pra ajudar, pra colocar a parada como deficiência. A gente tá torcendo aí pra esse projeto de lei aí, né? Ser aprovado. Ser aprovado, porque vai ajudar demais. Vai. Porque, assim, até uma carga horária normal de trabalho para uma pessoa com diabetes é complicado. E a gente sofre preconceito até para ser contratado. Pô, você tava me falando essa parada, ainda bem que você lembrou. Conta isso daí pra mim. Como você falou, pô, eu tive um preconceito na hora de ser contratada. Não, modo de dizer, né? Vários. Mas foi, o que aconteceu? Eu tava numa entrevista de emprego, assim, eles estavam praticamente dizendo, não, é você e a bomba pita. Ela tava escondida aqui no... Aí ela pitou. Eu tive que fazer o quê? Pegar ela pra ver o que era. Se era uma hiper, o que era, né? Aí quando eles viram eu pegando, aí eu vi que mudou até a postura deles. Que daí eles perguntaram, o que é isso? Eu falei, não, é que eu sou diabética tipo 1 e esse aqui é a minha bomba de insulina. Ah, tá bom, então, a gente, era tudo isso que a gente precisava, qualquer coisa a gente entra em contato. E nunca mais. PT, saudações. Tchau, tchau, bye, bye, vai benção. Absurdo isso, né? Isso não aconteceu só uma vez. Eu cheguei a ser dispensada, cheguei a ser contratada e fui dispensada em 1 semana. Por conta do diabetes que descobriram. Porque eles me contrataram sabendo que eu era diabética, só que eu fui dispensada em 1 semana porque eu tive 1 ou 2 hipoglicemias. No trabalho. Daí eu tive que parar do trabalho para poder comer alguma coisa, para poder reverter a hipo, né? É absurdo isso, né? E daí eles pensam o quê? Não, pessoa com diabetes, vai ter que ir no médico o tempo todo, vai ter que sair fazer exame o tempo todo, pode ter complicação, ficar no hospital. É isso que eles pensam. Então, sim, essa lei vai ser importante, porque vai garantir a gente o direito de uma vaga de emprego, vai garantir a gente o direito de uma carga horária reduzida, entendeu? Sim importante. Isso para as mães eu acho que é uma coisa assim, cara, descomunal. Criança sim, na escola. O direito de ter ai, qual que é a palavra? Não é tutor, mas um acompanhante na escola para a criança. Como qualquer outra criança PCD tem direito, a criança com diabetes vai ter esse direito. Fornecido pelo governo para ter um acompanhante lá. Porque tem coisas diferentes de uma criança, não vou falar uma criança normal, mas uma criança que não tem o diabetes. Tem diferença, pô. Tem. A professora tem que saber lidar com uma hipoglicemia, entende? Tem que saber, às vezes, lidar com uma hiperglicemia. Teve uma menina no grupo que estava contando que ela teve uma hipoglicemia de... eu não lembro quanto que deu, deu 30, parece, na aula. E ela estava grávida. E aí ela lembra de ela cair, ela ficou com as pernas em cima da cadeira e a costa no chão, caída assim. Opa, quase caí. Misericórdia, mãe. Quase caí aqui. Ela estava caída. E aí a colega dela, sem saber como agir, mas a colega dela foi lá, pegou uma seringa de insulina, furou o dedo dela, sem saber como fazer destro, pegou, colocou lá e fez. Porque ela estava desacordada. Você falou um ponto importante. Eu não ando sem a minha carteirinha de que eu sou diabético. Também não. Galera, é muito importante isso, tá? Parece idiotice, besteira falar, ande. Porque Deus o livre, você caiu numa rua sozinho, desmaiou, porque eu acho até estranho isso. Tem gente que não sente a hipoglicemia, né? Eu não era tanto, mas eu fiquei muito mais sensível à hipoglicemia e elas ficaram muito mais difíceis de reversão depois das cetoacidoses. Então, eu falo para as pessoas, anda com uma carteirinha, com o telefoninho do papai, telefoninho da mamãe, da irmã, da tia, de quem for, velho. Outra coisa, gente, legal, viu, sobre o kit que vem da Medtronic, lá vem um papelzinho que você põe todos os dados, põe tudo certinho para andar com você, inclusive
em inglês se você precisar ir para aeroporto, ir para o exterior. Então tem que o tudo. negócio já tá pronto pra você Tem tudo. sair e dar uns rolê por aí, né? Então é uma coisa que é interessante, que quando eu recebi eu achei incrível. E aquela caixinha, né? Que é aquela coisa, Não, a aquela experiência caixa linda, né? a experiência dos caras é... A minha médica brinca, ela fala assim, vocês estão com a Ferrari da Uma amiga. Da diabetes, pô. Uma amiga que ela é diabética tipo 1 também. E ela, na verdade, eu fui fazer um teste numa clínica veterinária, que é auxiliar veterinária, né? Eu fui fazer um teste e ela é veterinária. Ela trabalha lá, aliás. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, a bomba apitou. Aí, ela tava na recepção, eu tava esperando, aí eu falei, você tem um? E era hipo. Aí eu falei, você tem água, um copo de açúcar, tal? Um pouco de açúcar, tal? Ela me deu, eu falei, não, que eu sou diabética. Ela, eu também sou, eu reconheci o barulho da sua bomba. Aí eu olhei pra ela e falei, não acredito. E daí, só que a dela é 640, né? Aí quando eu falei que a minha era 780, ela falou, você tá com a Ferrari. Pô, a galera fala. Meu, a gente é muito... Nossa, Mari, eu vou falar uma coisa pra você, eu agradeço a Deus demais, cara. Porque mudou, assim, minha vida, assim... Radicalmente. Cara, absurdo. Nesse quase um ano, a minha vida mudou de uma forma radical, tipo... Se torna uma preocupação a menos. Ainda é uma preocupação, sim, mas diminui muito. Nossa, diminui muito, cara. Diminui muito, demais, muito, porque muito. você consegue confiar que aquilo ali vai estar te dando o suporte que você precisa durante o dia. Ô Maria, as pessoas falam assim, mas às vezes eu tenho medo de colocar da bomba, mandar insulina. Gente do céu. Meu Deus. Você sabe o que eu fiz uma vez? A minha esposa tá aqui, mas deixa eu mentir. A gente viajou, aí chegou de manhã, adivinha a cagada que eu fiz? Era 22 de Lantus. Eu tomei 22 da Pidra. Eu já fiz isso com 36 unidades. Minha amiguinha, eu nunca tomei tanta água com açúcar. E nada no negócio levantar, e nada no negócio levantar, e nada no negócio... A gente fica no medo. Cara, aí, como que fica a cabeça de um ser desse? Ansiedade, pô. Sabe quando que aconteceu isso comigo? Olha, é até interessante você ter comentado que é uma coisa interessante. A confusão mental da cetoacidose. É igual da hipo? Ou é pior? É pior. A confusão mental da cetoacidose era para mim ter tomado 36 unidades de Lantus, que é insulina lenta. E eu tomei 36 unidades de Apidra, a insulina rápida. Mas por quê? Porque eu já estava em cetoacidose. A minha confusão mental fez eu trocar as canetas. E a cor também é muito parecida. A minha caneta era uma roxa e uma azul marinho. Cara, isso daí eu vou falar, as marcas aí de insulina, coloquem cores que muda totalmente, porque parece idiotice, mas atrapalha. Atrapalha. Eu tive caneta que uma era azul e outra era verde, só que assim, tons totalmente, tipo, era um verde assim, e um azul parecendo com os LED que tem aqui. Um azul, assim, escuro. Então, eram duas cores bem distintas. Com elas nunca deu problema. Só que uma era azul clarinho, assim, e a outra era... O da Lantus é aquele meio um lilás, é uma cor estranha, parece um azul meio lilazinho, clarinho, só que eu usava, né? o refil, né? Então, eu tinha as canetas que fazia troca, né? Então, minhas canetas de troca eram assim. Só que a Lantus é um azul lilazinho, é um lilazinho claro, e a Pidra é um azul escuro. Isso. Então, isso confunde. Confunde, parece que não, mas confunde. Ainda mais que fica ali na geladeira ali. Não, na hora de pegar lá, você tá em confusão mental. Que é outra coisa que eu descobri muito recente, assim, não tem muito tempo, que não precisava deixar a insulina na geladeira. Eu descobri isso há 4 anos atrás, quando eu tava grávida. E você pensa que não, mas na hora de aplicar faz diferença, dói menos. Muito menos. O pessoal, quando eu falo pra eles, mas onde fica a insulina da bomba? É refrigerada a bomba? Eu falei, não. Aí eu falo pra eles, insulina em uso não precisa ficar na geladeira. O pessoal fica chocado quando eu falo. É umas coisas bestas, assim, que, mas pra gente faz, cara, toda a diferença, Só quem tem esse tal do diabetes aí, que o pessoal fala, esse tal do diabetes, fulano descobriu o tal do diabetes, né, como se diabetes fosse alguém, mas esse tal do diabetes, só a gente que vive essa parada aí. Nosso companheiro aí,
É umas coisas assim que a gente vivencia que é louco, né? É louco, é louco. É umas coisas que... se a gente senta 1 hora e pouco, né, pra contar toda a história. Não, se você senta aqui com 4 pessoas aqui com diabetes, você vai o dia inteiro, pô, O dia falando de inteiro, o diabetes, que dia é muita inteiro. história. Nossa, eu tenho, cara, assim, eu acho que terrível. Assim, se hoje as pessoas me falassem assim, cara, apareceu um gênio da lâmpada aqui, beleza? Você não pode escolher a cura, mas escolhe uma coisa do diabetes pra você tirar. O que você tiraria? Hipoglicemia. Eu também. Pra mim, Hipoglicemia. a pior coisa que tem é a hipoglicemia. É a Agora, pior. se chegasse um gênio e falasse pra mim, não tem a cura, mas se você puder escolher o tratamento pra todos os diabéticos do mundo, bomba de insulina. Bomba de insulina. E vai ver muita coisa legal ainda também, viu, Mari? Eu vi que tem bastante coisa, bastante novidade já teve uma feira no exterior, né? É. Tem bastante novidade que... Vai ter o evento aí também do Diabetes On, que vai, eu acho que acredito que o pessoal vai trazer bastante novidade. Não sei se você ficou sabendo. Desse eu não fiquei sabendo. Que é daquela, acho que é da tipo, diabética tipo ruim que organiza e tal. Ah, sei. Tem lá vai lá, pô, vai ser acho que em outubro. Acho que Onde que vai ser? vai ser no aqui? Centro de Convenções Rebouças aqui em São Paulo. Se der certo eu vou vir, sim. É bom, acho que vai vir muita coisa. A minha médica também, a sua também deve ser com certeza muito antenada dessa questão de tecnologia. A minha endócrina, a doutora Suzy, eu falo que ela é total pró-bomba. Para ela, todos os pacientes dela usariam bomba. Por ela, todos... E o filho da minha endócrina tem diabetes. Sério? E por isso que ela entende tanto ele também, Ele usa né? o Android APS. Que então ela começou... ele tem aquela bomba da Roche, né? É a Roche que usa o Android APS. Que usa o Android APS, que tá até aquele burburinho, que a Roche veio com a pequenininha. Que a galera sempre pergunta, acho que é legal a gente falar que a gente ainda tá com um tempinho, que embora ela seja esteticamente mais bonitinha... Ela é menor, não tem fio e tal, mas a Medtronic é incomparável. Olha, eu falo que eu sou tiete da Medtronic, porque eu acho que não tem nenhuma que bate o sistema da Medtronic. É porque o que é importante as pessoas entenderem qual que é o diferencial da bomba, não é a bomba em si. É a tecnologia dela. O sensor, cara. A diferença tá aí. 5 em 5 minutos mandando a glicemia pra bomba. A diferença é isso. E a da Roche não tem o sensor. A da Roche estava vazando insulina, tinha muita gente com problema de vazar insulina. E esse sensor da bomba da Medtronic, ele é muito preciso. Ele é acurado. Ele é muito, porque assim, várias vezes a gente tira foto, né, de que o que tá na bomba e daí a gente faz o ponto de dedo, tá idêntico. Se não tá idêntico, tá com uma diferença ali de 10. É muito difícil estar com uma diferença. E cara, eu no começo assim, eu usei um tempo livre também, eu até estranhava essa diferença da glicemia da ponta de dedo pro Libre. Também. Mas uma dica assim que eu deixo para as pessoas, não dá para você querer comparar um no outro ali. Então, aí vamos supor, no sensor eu confio hoje plenamente no sensor. Porque eu sei que funciona. Eu nunca consegui confiar 100% no Libre. Então, mas é porque mas sabe o que acontece? Se você for parar para pensar hoje, o sensor do Libre também é muito bom. Sim, veio agora o Libre 2, né? E se você parar para pensar, a gente confia plenamente no sensor. Se você for parar para pensar, você confia no sensor. Sim. Então, assim, cara, deixa o sensor trabalhar. Porque é o que você falou, às vezes vai acontecer de ter até uma diferença um pouco maior de 10, 20, não tem problema, porque o sensor ele vai repor. Ele vai num time diferente, mas ele vai, no final das contas... Vai te manter ali. É a mesma coisa, 1 mais 2 é 3, e 2 mais 1 também são 3, ponto. Vai te manter ali. Ele vai te manter. Mas no começo daí pra mim, eu lembro que uma vez eu liguei lá na bot, lá falei, o sensor aqui tá zoado. Quero devolver, esse negócio não funciona. Primeira vez, liguei, não funciona, não presta, não mede, tá tudo errado. A mulher falou, não sei o que. Aí minha médica, não, Gilberto, calma, você tem que sentar, você tem que... Então, eu fui me adaptando, tudo adaptação. Teve só uma vez que eu liguei lá porque a Medtronic, Medtronic faz toda a troca se algum sensor dá erro, eles fazem a troca para você, de forma gratuita, você liga lá. Tanto é que o meu transmissor deu erro, deu problema, eles trocaram para mim, fizeram a troca. Então, a primeira vez que deu problema o sensor, eu liguei lá para eles e falei,
Seguinte, tá me dando hipo aqui no sensor e minha glicemia tá 250. Tava desse jeito? Tava. Aí eu falei, mas eu dei tanta bronca. Aí fica, calma, acontece, alguns sensores, eles explicam com toda a calma pra gente. Eles falam, a gente E entende. você lá espumando. Não, eu pistola, daí eles falam, a gente entende que você fica muito nervosa, porque a bomba tá dizendo hipo, pra você comer alguma coisa, daí você fez a ponta de dedo, tava muito alto e tal. A gente entende, a gente pede desculpa por isso. Mano, o atendimento da Medtronic é 100%. Daí eles falam, não, a gente vai fazer a troca pra você. Eles falam que 1 semana tá chegando, em 2 dias chega. Não, cara, é absurdo, né? É absurdo. Incrível. Hoje não tem. Então, só pra galera também entender a diferença, né? Eu até tô pra fazer um conteúdo dessa questão da bomba da Roche e comparar as duas. Porque, de novo, bonitinho não é. Mas, meu amigo, a minha, eu boto aqui no bolso, jogo o fiozinho pra dentro e vida que segue, meu amigo. Exatamente. Eu coloco aqui no... Se eu tô com uma calça mais apertada, deixa aparecer, filho. Olha a minha cara. Eu quando tô com blusa sem estar com gola assim, eu ponho aqui, ó, assim, prendo no sutiã assim. Eu tava falando com a minha esposa esses dias, né? Pra mulher, vocês devem ter alguns probleminha, que nesses dias teve um papo de mulher lá no grupo, lá que eu falei, mas daí eu tô fora, que a mulher acho que é pra um casamento. Eu falei, putz, eu nunca pensei nisso, rapaz. Mulher, né? Pô, vai botar um vestido às vezes mais apertado de casamento, e aí onde que põe a bomba? Meio do sutiã. Meio do sutiã. Eu ponho assim, eu viro ela, porque ela tem o clipe aqui, né? Ponho o clipe pra fora e coloco ela no meio do sutiã, assim. Ou algumas colocam aqui na lateral do sutiã daqui. Eu, às vezes, penduro ela por dentro, pegando a alça aqui por dentro, assim, também, entendeu? Mas, às vezes, eu penduro ela no decote mesmo, deixa que mostre. O povo, eu já tive críticas. É mesmo? Já tive críticas de deixar a bomba à mostra. Ah, o povo também é chato pra caramba, teve gente que falou assim pra mim... Manda cuidar da vida deles. Não, falaram assim, já chegaram a falar pra mim que eu mostrava pra parecer vitimismo. Aí vitimismo do quê? Aí fica aí aparecendo. Aí eu falei assim, viu, me diz uma coisa, uma pessoa que tem a perna amputada, ela deixa de usar bermuda só pra poder não mostrar a prótese? A prótese? Aí a pessoa fez assim, chocou, sabe? Eu falei, é a mesma coisa. Eu falei, isso daqui é meu pâncreas artificial. Gente, o povo é muito chato, né? Eu não tenho paciência, não. Ô Mari, você gosta de usar o sensor aonde? Eu uso na barriga. Por que eu uso na barriga? Porque eu sou um desastre. Eu uso na barriga ou na coxa. Agora eu tô usando só nas nádegas. Então, porque minha barriga tava marcando muito. Então, tá rindo ali, ó. Não, no bumbumzinho. Aí eu vou alternando. Não, é sério, pô, porque o seu fica marcado? O tipo sensor assim, ou o catéter? O sensor. O sensor fica uma bolinhazinha. Assim. Aí demora uns tempinhos pra sair uma manchinha, não? Não. A minha pele fica meio manchadinha. Não, ó, eu tô com ele aqui, ó. Eu uso o sensor na barriga e na coxa. Por quê? Porque eu sou um desastre completo. Eu já perdi 2 libras usando no braço. Porque eu bato o braço... Ô, Mari, o sensor não, pô. A cânula, desculpa. Então, eu ia perguntar, o sensor ou o catéter? O catéter. O catéter eu uso na barriga, e no flanco. Colotezinho aqui no flanco. No flanco. Eu tô usando... Eu peguei essa dica, na verdade, com o José Loreto, que ele falou que só usa o Libre na bunda mesmo, né? Na parte ali gordinha, né? E eu sou mais magrinho. Então, eu prefiro aqui, porque na minha barriga tava marcando muito. Aí eu falei, pô, às vezes... Você vai pra uma praia... agora eu entendi que você falou da bolinha que fica do fica uma manchinha ali, não, né? O meu não fica. O meu fica bolinha, fica uma bolinha temporária, mas depois passa. Aí eu falei, às vezes você vai pra uma praia, você tá sem camiseta, né? Vai botar as gordurinhas ali pra aparecer, né? A mortadelinha, né? A mortadelinha tá toda manchada. Eu falei, não. Aí eu tô deixando aqui, mas o sensor eu só tô usando no braço. Não, o sensor eu uso na barriga e nas coxas, porque eu sou um desastre. E eu bato o braço, derrubo. A minha coxa eu não consigo usar. Onde é que eu usei, vazou sangue pra caramba. Sério? Sabe o que? Porque eu não tenho gordura assim, tipo, eu sou mais magro, né? Dica que eu te dou. Pega um Gelox, coloca, deixa ele ali. Você usa mais nessa parte da frente, na postura? Aqui. Ou mais do lado? Na coxa mesmo? Do lado aqui, assim. Põe um Gelox, ele faz a vasoconstrição. Ou seja, ele evita o sangramento por causa do frio. Põe o Gelox, aí depois você seca, né, pra poder conseguir grudar, e aplica. Ele ajuda até a não sentir dor na agulha.
Que da hora, boa dica, gostei. Tenta pôr com o Gelox, usar o Gelox para poder colocar. Mari, demos nosso tempo. Foi uma hora de bate-papo aí que passou. Nem vimos, né? Nem vimos. Diabético quando senta é isso. Sentar para conversar de diabetes é... Mari, de verdade, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que hoje a galera aprendeu coisas demais. Eu que agradeço o convite. Pra galera ver que a gente que tem diabetes, gente, nós somos normais, pô. A gente brinca, a gente zoa. Eu sou a gente faz brincadeira com diabetes. A gente não brinca com o nosso tratamento, mas a gente faz brincadeira com o diabetes. E só para terminar com você esse assunto, o diabetes me ajudou a amadurecer muito. Muito. O diabetes, se você parar para pensar, ele amadurece você. Ele te torna uma pessoa, apesar de tudo, melhor. Eu desenvolvi com 10 anos, assumi meu tratamento com 1 mês de diabetes, e isso me fez crescer de uma forma que quando chegou na adolescência, porque a gente escuta muito sobre adolescentes que têm dificuldade de aceitar, né? Quando eu cheguei na adolescência, não tive dificuldade nenhuma. Tamo aí, só a docinha da galera. Sou o docinho do pessoal. Mari, brigadão de coração. Obrigada, viu? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agradeço a Mari aí que dedicou a vinda dela lá de Sorocaba aqui para São Paulo só para falar com vocês, bater esse bate-papo legal. E até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, pessoal.